Isso. Lucas, capítulo 12, versículos 13 ao 21. Lucas 12, 13 ao 21. Não é de todas as parábolas das mais conhecidas, mas também eu acredito que todos aqui já conhecem essa parábola. Poucas vezes a gente ouve um sermão sobre ela. Na verdade, eu acredito que nos meus 20 e poucos anos de ministério eu nunca preguei sobre essa parábola, então ela não é tão frequente assim nos púlpitos, né? A palavra do Senhor diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ele tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola, dizendo, agora começa a parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso rochedo, nosso Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela chuva que cai, ó Deus. Te agradecemos pelo teu amor, que é expresso, ó Pai, nessas chuvas, em forma de cuidado, de fertilidade, de frutos, ó Pai, de prosperidade. Reconhecemos que o Senhor tem nos sustentado no pouco e no muito, no natural e no sobrenatural, naquilo que vemos e no invisível. Por isso somos gratos ao Senhor por todas as coisas. Ó Deus, mais uma vez estamos diante do Senhor, iniciando o estudo de mais uma parábola, e queremos compreender a mensagem do Senhor, queremos entender intelectualmente essa mensagem, mas queremos e precisamos, ó Pai, que ela alcance o nosso coração, que ela nos mostre onde em nossas vidas, ó Pai, precisamos ser moldados e transformados segundo os princípios que o Senhor nos revela aqui, ó Pai. Nós pedimos, então, que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse texto que nós lemos, nós temos uma narrativa, que começa com uma narrativa, nós temos 2 provérbios e uma parábola. E essas 3 formas literárias, né, a narrativa, os provérbios e a parábola se unem numa só mensagem. É por isso que eu li todo o texto e não apenas a parábola, né? Tem tudo a ver. Então, para a gente começar a entender a mensagem central, nós vamos começar pela narrativa, porque é dali que toda a construção do texto começa, é dali que surgem os provérbios, é dali que surge a parábola. E aí a gente vai entendendo aos poucos a mensagem que, na verdade, ela é muito clara desde o início. Né? Desde o início, Jesus já mostra para a gente o que ele quer dizer nessa parábola. E em toda esse texto, né? Esse conjunto de narrativa, provérbio e parábola.
E aí a gente vai entendendo e aprofundando um pouquinho nesse tema, que é um tema muito importante para nós. Então, vamos começar pela narrativa. Né? Se você olhar na sua Bíblia, se ela estiver aberta ainda, no capítulo 11, capítulo anterior, você vai ver que Jesus está debatendo com os fariseus. Né? Aquela velha história de todo o ministério de Jesus. Né? Depois que Jesus fala sobre oração, aí começa aquela história sobre Beelzebu e volta do espírito imundo, e Jesus então começa a repreender os fariseus, dizendo que eles eram hipócritas. Ele fala isso no versículo 39, que eles eram soberbos, no versículo 43, que eles eram sepulturas invisíveis, no versículo 44, né? E aí os fariseus ficaram irados com Jesus. Né? É importante lembrar que Jesus está falando aqui para uma multidão muito grande. Né? O versículo 1 do capítulo 12 fala que as pessoas estavam a ponto de atropelarem uns aos outros. Né? Então, estava até meio que perigoso. Né? Então, quem eram essas pessoas que estavam ali? Havia os discípulos, os 12, lógico, né? Havia aqueles outros discípulos, né? Os 100 que iam onde Jesus estava. Certamente havia curiosos, e havia também os inimigos, os fariseus e os escribas. Então, Jesus vinha, no capítulo 11, falando a respeito, condenando os fariseus, falando da hipocrisia deles e da falsidade deles para com o próprio Cristo e com a própria religião. Aí, no capítulo 12, Jesus começa a falar, acima de tudo, para os discípulos. Está logo no versículo 1. Né? Depois de falar com os fariseus, ele começa a falar agora com os discípulos. E, no primeiro momento, ele está falando a respeito dos próprios fariseus, com os discípulos a respeito dos fariseus. Então, no versículo 1 ao 3, por exemplo, ele vai falando para os fariseus, olha, para os discípulos, cuidado com a hipocrisia dos fariseus. Ou seja, não se deixa contaminar pela hipocrisia deles, fiquem atentos, porque eles dizem, mas não fazem, e eles estão querendo colocar sobre vocês leis que não são têm aparência de santidade, mas não são santas. Aí no versículo 4 e 5, ele diz para eles, olha, vocês não devem temer esses homens. Vocês não podem, vocês têm que ter cuidado com eles, mas não tenham medo deles. E por que vocês não devem ter medo deles? E aí do versículo 6 até o 12, ele diz, olha, porque o Senhor vai cuidar de vocês. Né? O Senhor cuida dos passarinhos, né? 5 pardais são vendidos por 2 moedinhas, e vocês valem mais do que isso. O Senhor cuida até do cabelo das vossas cabeças. Todo aquele que confessar o Senhor Jesus, o Senhor vai guardá-los e vai confessá-los também. Então, Jesus está conversando com seus discípulos a respeito do reino de Deus, a respeito do ministério, a respeito do cuidado que Deus teria com eles quando eles fizessem a obra do Senhor. Então, esse era o tema. Aí, então, como que do nada, um homem grita no meio da multidão. Está no versículo 13, e aí começa a nossa narrativa. Esse homem diz assim, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Você percebeu que ele muda totalmente o tema que Jesus está falando. Né? Jesus está conversando sobre fazer a obra do Senhor, sobre os inimigos, o cuidado dele. E aí essa pessoa simplesmente levanta e diz, Senhor, ordeno que o meu irmão reparta comigo a herança. Primeira pergunta, quem disse isso? O texto não fala. Será que foi um fariseu que disse isso? Dificilmente foi. Apesar de Jesus estar falando aqui prioritariamente para os discípulos, é lógico que os fariseus também estavam lá, estavam infiltrados no meio dessa multidão. Mas se fosse um fariseu que tivesse levantado essa questão, isso estaria aqui no texto. Então não era um fariseu. Foi um discípulo?
é provável que seja um discípulo, né? Mas não um dos 12. Porque se tivesse sido um dos 12, também estaria no texto que Jesus ia ter uma conversa particular com esse cara, né? Então, se é um discípulo, é um dos outros discípulos, e não um dos 12. Possivelmente, não era nem mesmo um discípulo, era um daqueles curiosos que sempre se juntava quando Jesus se reunia para ensinar, para fazer milagres, essas coisas assim, né? Então, muitos curiosos, a grande maioria das pessoas que estavam ali era de curiosos, né? Tinha os fariseus, tinha os discípulos e 80%, 90%, 70%, sei lá a porcentagem disso, era de curiosos, e provavelmente foi uma dessas pessoas que iam a Jesus para ser curado, que ia para Jesus para resolver problemas. Então, uma dessas pessoas que levanta no meio do discurso, demonstrando pouco interesse com aquilo que Jesus estava dizendo, né? Porque ele interrompe a fala de Jesus para tratar de um assunto particular, né? E um assunto que é, na verdade, muito sério, né? Ele chega e diz para Jesus que o meu irmão reparta comigo a minha herança. Eu não sei se é assim na Colômbia, Liz, mas no Brasil, problema de herança é coisa séria. Quando morre um pobre, não dá problema, não. O máximo que você consegue repartir é um sofá, uma cadeira, uma lembrancinha, uma coisa assim. Não é? Mas quando se trata de pessoas com dinheiro, muitas vezes a herança se transforma numa guerra. Eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo aqui certamente conhece alguma história assim. Ou de pessoas mais próximas, ou de pessoas apenas conhecidas, né, que se sabe o nome, se conhece a história, mas de famílias que se desmantelaram por causa de briga por herança, e irmãos que que não conversam com o outro, e famílias que às vezes até se agridem por causa de disputa de herança. E muitas vezes, se os pais soubessem o que ia acontecer depois da sua morte, né, com a briga pela herança, talvez ele até teria aberto mão do dinheiro antes, né, para não ter o desgosto de ver os seus filhos brigarem por causa disso. Né? Mas é o que está acontecendo naquele lugar. É muito comum nos nossos dias, mas ainda mais comum naqueles dias. A questão de herança é muito séria hoje, mas naqueles dias era muito mais séria. Porque as heranças eram basicamente terras, propriedades. E a ligação do judeu com a sua terra é muito mais intensa do que a gente consegue imaginar. Para muitos de nós, um terreno, uma terra, é apenas um bem, uma propriedade. Alguns têm recordação, não, é o sítio do meu pai, dos meus avós e tal, mas não passa disso. Mas para o judeu, a vida do judeu está ligada à terra que Deus deu. Certo? Aquele pedaço de chão que representa a bênção do Senhor, que representa a mão de Deus sobre eles. Né? Então, o judeu ele é agarrado com a sua terra. A gente vê até hoje os judeus, os israelitas, brigando com os palestinos por causa de terra, eles são capazes de morrer por causa disso, porque não é apenas um pedaço de terra. Né? Tem a ver com toda a ligação que eles têm com a sua religião, com o seu Deus, com a bênção do seu Deus. Então, toda disputa de terra entre judeus é coisa muito séria. E é isso que está acontecendo aqui. Né? Jesus está conversando e chega um homem que tem uma questão muito séria para tratar com Jesus a respeito de terra, né? E ele pede que Jesus interfira no que diz respeito à divisão de herança. E o que nós sabemos sobre a divisão de herança naqueles dias? O que os irmãos sabem a respeito disso? Quais as leis que existiam naquela época?
Pastor, eu ia fazer uma pergunta, antes de você fazer sua pergunta. Ah, Eu estava pensando se eles, né, já que a terra era tão importante para o judeu, se ele poderia deixar a terra para alguém que não fosse judeu ou para alguém que não fosse da sua família. olha, Liz, para um gentio de maneira alguma, certo? Para pessoas de outra família, isso acontecia entre os judeus. Só que existia a questão da posse da terra é tão importante para o judeu, porque, e você veja como é que existia uma lei no Antigo Testamento, a lei gente, do ano do jubileu, em que a terra vendida voltaria para a família depois de 50 anos, ou no ano do jubileu. Não é tanto que quando você fosse vender a sua terra, você vendia baseado em quantos anos a pessoa ainda poderia estar, porque ficar com ela, porque se faltassem apenas 10 anos para o ano do jubileu, essa pessoa saberia que ia ficar apenas 10 anos com essa terra, ou 5 anos, ou 2 anos. Então, era um cuidado para que cada família tivesse a sua porção de terra. Você vê como que a coisa era séria para os judeus, no que dizia respeito à sua terra. E a herança? O que a gente sabe que a Bíblia fala sobre a divisão de herança entre os judeus? Pastor, Sim, Vânia. lá naquela história de Ruth, parece que na herança, para vender alguma propriedade, alguma coisa assim, tinha que dar preferência ao parente mais próximo. Isso. No caso lá, porque no caso do livro de Ruth, é que a família empobreceu, né? Tanto é que mudaram de lá e foram para Belém, e aí eles venderam toda a propriedade para o seu parente. Aí Noemi foi embora, né? Quando ela volta, né? Ela precisa de que alguém compre a terra de volta para ela, e comprando a terra teria que comprar, inclusive, desposar a viúva dos filhos dela, do filho dela, né? E aí a preferência seria para o parente mais próximo. Novamente, essa ligação que o judeu tem com a terra dele, né? A bênção que Deus deu para eles, né? Mas ainda não falamos da herança, que é muito importante essa questão da herança para a gente entender o mecanismo de tudo que está acontecendo aqui. Fala, Helena. Ou no caso, entre eles, os judeus, o filho primogênito, ele tinha o direito a uma parte maior da herança? Parte dobrada da herança. Que lei boa! Eu acho que essa lei deveria valer para sempre, entendeu? Eu acho que essa lei nunca deveria cair. Eu acho que tinha que ser ainda hoje que o primogênito ficaria com porção dobrada da sua herança, né? Eu gostaria disso. A Amanda escutou aqui e já reclamou, né? Mas é uma coisa interessante. E por que que isso aconteceria? Por que que existia essa lei? Alguém arrisca? Por que que o primogênito ficaria com dor? Porque ele era mais bonito, mais inteligente? Por que será? Difícil, né? 2 motivos. Eu fiz assim, dá 4, né? Assim, 2 motivos. O primeiro tem a ver com a herança espiritual do primogênito. Porque para o Senhor, todas as primícias pertenciam a Deus, né? A primícia da sua colheita, a primícia dos seus animais, né? E a primícia dos seus filhos. Então, todo primeiro filho é consagrado a Deus e ele pertencia a Deus. E por isso ele tinha direito à porção dobrada da herança. E o segundo motivo é porque o filho mais velho era aquele que carregaria o nome do pai.
Porque assim como o judeu, ele tem muito forte a ligação dele com a terra, ele tem muito forte também a ligação dele com a descendência, né? O nome da família que vai se perpetuando, né? Então, o filho mais velho, o filho varão, o filho mais velho era aquele que carregaria o nome do pai. É por isso que fala Abraão, Isaac, Jacó, né? Vem essa linhagem, né? Ah, teve outros filhos, mas não, é Abraão, Isaac, Jacó, e vai assim sucessivamente carregando a linhagem do filho mais velho. Então, o nome do pai vai sendo carregado pela posteridade e pelos primogênitos. Então, era importante que o primogênito fosse fortalecido, para que o nome do pai fosse fortalecido. É por isso que ele tinha direito à porção dobrada da herança, porque ele seria o filho mais forte. O filho mais forte economicamente, o filho mais forte estruturalmente, para que o nome do pai fosse preservado, né, pelas gerações e nunca fossem esquecidos. Era esse o motivo pelo qual o filho mais velho tinha a porção dobrada da herança. Só que era comum que, depois da morte do pai, todos os irmãos continuassem morando junto com o primogênito. E, nesse caso, a herança não seria dividida. Era muito comum, porque também é muito forte para o judeu essa questão de comunidade. Viu como que essa parábola tem tudo a ver com a estrutura social dos judeus? Era muito comum para eles isso. A questão da sociedade, da comunidade, era muito forte. Por quê? Porque eles viviam num tempo em que não existiam acordos internacionais, não existiam tribunal de Haia, não existia nada disso. Então, você tinha sua família, você tinha o seu clã, as outras famílias em volta, e qual a segurança que você tinha? A comunidade devia ter famílias fortes, famílias bem estruturadas, você teria com muitos filhos, aí você teria um bom exército, muitos trabalhadores, uma boa renda. Então, era importante você fortalecer a comunidade para que, assim, cada indivíduo fosse fortalecido. Então, era muito comum que, depois que o pai morresse, né, o filho mais velho se tornasse um patriarca de toda aquela família. Os bens continuariam de todo mundo, né? Todos os irmãos e os sobrinhos e os outros, né, se alimentariam daquele montante. Logicamente, eles ficariam sob o governo do filho mais velho. Eu também gosto muito dessa ideia, eu queria mandar nos meus irmãos, né? Todo mundo sob o meu governo. Mas eles ficavam todos ali, né? Todo mundo comendo, então ficava na hierarquia o filho mais velho, né? O primogênito, os seus irmãos e depois os demais, e os servos e tal. Então, a herança não seria repartida, ficaria com todo mundo sob o governo do filho mais velho. Isso era muito comum acontecer entre os judeus. Na verdade, esse era o modelo preferido de sociedade naquela época, né? E toda vez que eles tinham que separar, era uma questão muito triste. Você lembra, por exemplo, no caso de Abraão e Ló? O sobrinho de Abraão morava com Abraão. Era essa questão patriarcal, certo? O irmão de Abraão morre, a herança estava com Abraão, que era o mais velho, e fica todo mundo ali naquele bolo. E porque eles cresceram muito e tiveram que se separar, é registrado ali como um lamento, é uma questão muito triste. Olha, que pena, temos que separar. No caso de Jacó e Labão também, existe todo o ritual, né? E Labão reclama de Jacó ter saído sem ter falado com ele, porque existe toda um ritual ali, porque era muito sofrido quando as famílias tinham que reclamar, tinham que se separar, né? Então, esse é o contexto social de toda essa parábola. Uma pergunta, sim?
Eu ia fazer uma pergunta antes de você fazer uma pergunta. De novo, né, Liz? É porque você estava falando de toda a estrutura, né, deles. Certo. E aí eu fiquei pensando nessa primeira pergunta que ele faz, de pedir para que Jesus mande o irmão dividir a herança com ele. Então, isso me fez pensar que o pai deixou a herança, vamos dizer, para o primogênito, e o segundo queria que o primeiro desse a herança para ele. Isso. Então, eu fiquei pensando se eles, os judeus em geral, realmente respeitavam isso, nessa questão de que a herança ficava só para o primeiro, e o primeiro teria uma porção dobrada, e ele, então, seria um novo patriarca de toda a família. Isso realmente acontecia na maioria das famílias. Sim, ainda acontecia naquela época, certo? Tanto é que vem essa pergunta para Jesus, porque a pergunta a questão que a gente tem que pensar por que esse cara perguntou para Jesus? Jesus não era juiz, não é? Por que ele foi pedir que Jesus resolvesse essa questão? Porque era comum que aquelas pessoas que eram consideradas rabis ou mestres resolvessem essas questões, porque se esperava que eles conhecessem a lei do Antigo Testamento e aplicassem a lei nesses casos. Então, quando era questão de casamento, questão de divórcio, questão de coisas da sociedade, eles procuravam os rabis, os mestres, certo? Para que os rabis dissessem o que a lei de Deus ordenava que eles fizessem, certo? Então, por isso que ele vai a Jesus. Por isso que ele chega a Jesus dizendo, mestre, certo? É como se ele estivesse dizendo, rabi, o que a lei ordena aqui? Certo? Qual é o meu direito segundo a lei? Né? Então, essa questão do Antigo Testamento ainda era muito forte, apesar de que deturpado pelas muitas leis dos fariseus, né? Que acrescentando leis e leis e leis à lei do Antigo Testamento. Mas ainda eles respeitavam isso, ou pelo menos diziam respeitar, quando Jesus chegou, quando Jesus, nos tempos de Jesus, né? Aí agora começa a virada. O pedido da pessoa é meio que comum, qualquer rabino esperaria um tipo de pergunta dessa, de pedido desse, né? Mas Jesus recusa a fazer o que o homem pediu. Ele disse, no versículo 14, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Tem alguma ideia por que Jesus disse isso para ele? Sendo que era uma pergunta que qualquer rabino poderia esperar. E provavelmente os rabinos ouviam isso constantemente. Por que Jesus recusou e foi até mesmo ríspido com o homem? Né? Homem, quem me nomeou juiz e repartidor entre vocês? A resposta, queridos, está nas próprias palavras de Cristo, nos versículos 14 e 15. Né? Ele diz, quem me nomeou repartidor entre vocês? Então, lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ele tem. E aí vamos avançar um pouquinho, mesmo que o nosso tempo já esteja quase acabando, mas para a gente preparar para a semana que vem. Né? Jesus não está dizendo aqui se o pedido desse homem é justo ou não é. Ele não está dizendo se esse homem está pedindo aquilo que não era de direito dele. Não é essa a questão aqui. Né? Talvez ele tivesse mesmo pedindo mais do que era de direito. Talvez o outro irmão, o mais velho, não quisesse mesmo dividir, né? Ou para ficar com tudo para si, sendo injusto mesmo, ou não queria dividir a família, que é o mais provável. Né? Aquela questão de, não, vamos continuar todo mundo junto aqui, para que a gente vai dividir a herança? Mas essa não é a questão aqui. Né? Jesus não trata dessa questão de justiça, ele não está falando de justiça nesse texto. Para falar a verdade, o homem que foi a Jesus sequer menciona justiça.
Ele não pediu justiça, porque o certo seria ele chegar dizendo: Jesus, julga entre mim e o meu irmão. Ou seja, qual de nós dois está certo? Mas ele não chega ali, ele chega exigindo os direitos, né? Ele exige os direitos na herança que ele tinha. Então ele demonstra com isso que ele não estava disposto a ouvir nenhuma outra opinião que senão a dele. Eu tenho direito a essa herança, eu quero ela. Né? Mas eu volto a dizer, não é essa a questão aqui. A questão aqui é que dois irmãos estavam divididos por causa de dinheiro. Ambos estavam, ou apenas um deles, não sei, mas pelo menos aquele que foi até Jesus, ele estava disposto a romper os poderosos laços familiares por causa da herança. Certo? É possível que esses irmãos não se falassem mais, que eles não se amassem mais, que eles não se ajudavam mais. Certamente, eles se odiavam, se ameaçavam, caluniavam. Os filhos, os sobrinhos, os primos, os netos foram divididos, e tudo isso por causa do dinheiro ou por causa da propriedade, por causa da herança. Essa é a questão. É por isso que Jesus diz assim: quem me nomeou repartidor entre vocês? Eu não sou repartidor. Eu não estou aqui para dividir vocês. O homem quer que a relação fosse cortada, certo? Que o problema fosse solucionado com uma separação radical. Ele prefere a divisão do que a comunhão com seu irmão. E Jesus disse: olha, eu não sou repartidor entre vocês. Não é esse o meu ministério. Quando Jesus diz assim: quem me nomeou repartidor entre vocês, é como se ele estivesse dizendo assim: o meu pai não me nomeou para isso. Então, quem me nomeou? Você? Você quer me transformar em algo que eu não sou? Você quer me usar para atingir o seu irmão, para produzir divisão na sua casa? Sabe, tudo isso por causa de dinheiro. Está entendendo onde Jesus quer chegar aqui? Jesus conhece o coração das pessoas. Porque não era simplesmente uma questão simples, certo? Não é simplesmente uma questão burocrática e de lei. Era uma questão do coração. Ele conhecia a alma daquele homem, e é por isso que, ao invés de responder a questão, ou de resolver a questão, ele redireciona a questão, e Jesus faz isso com sabedoria, para o próprio inquiridor dele. E aí que vem o provérbio no versículo 15, o primeiro dos dois provérbios, né? Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida da pessoa não consiste na abundância de bens que ele tem. Então, Jesus, ele chega no ponto da questão. Ele está dizendo, é como se ele estivesse dizendo: olha, você está vindo aqui numa questão de direito, exigindo o seu direito. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Como está o seu coração? Se a questão da herança é tão grande para você, a ponto de você romper com a sua família, o que está em jogo aqui? Lembra que quando Abraão se separa de Ló, eles não separam por causa de uma briga, eles separam porque não existia campo naquele lugar que suportasse todo mundo. E o que ia acontecer? Todo mundo ia morrer, porque não conseguiriam alimentar tanto gado e tantas pessoas. Então, eles se apartam para a sobrevivência. O motivo era justo. Então, só se admitia numa situação dessa por um motivo justo, ou numa separação amigável. Certo? Quando dois irmãos, um chegasse para o outro e dissesse: olha, meu irmão, eu não quero mais morar aqui. Eu quero morar no outro lado do país. Eu quero mudar, eu quero procurar outras terras. Não está dando para nós aqui, está tendo fome, eu quero ir embora. E o irmão diria, então, olha, vai em paz. Então, se separariam, dividiriam a herança, e o outro irmão iria em paz. Porque foi um acordo entre eles. Eles não brigaram, né? Foi a solução para um problema. Mas não é a questão aqui.
A questão aqui, diz Jesus, é a cobiça do coração deste homem. Pergunta. Vamos pensar um pouquinho sobre cobiça. Em 8 minutos, não vai dar, mas a gente já começa, pelo menos. O que é cobiça? Ou avareza. Você pode chamar também de avareza. Aliás, acho que Jesus usa o quê? Não sei se é... Jesus, na minha versão aqui, na minha versão está a palavra avareza. O que é avareza ou cobiça? Um de cada vez. Pastor, eu estava pensando que tinha a ver com desejar muito mais do que o necessário. Certo. Mas acho que tem alguma coisa a mais. Não é só desejar além do necessário, tem algo a mais, só que eu não consigo pensar o que seria esse algo a mais. Que eu tem a ver... entendo que tem a ver com tudo, né? Com qualquer coisa, que eu desejar demais aquela coisa. Isso. Tem a ver com desejar demais, sim. Mas é um pouquinho além disso, como você mesmo pensou. Quem mais? Eu penso que é um apego demais, é um apego excessivo, né, ao dinheiro, a tudo que o dinheiro pode proporcionar, as riquezas. Penso que seja isso. Boa também. Quem mais? Pastor, Sim, Vânia. eu acho que pode ser também uma questão de posição social que ele poderia ter a mais e ele não tinha. O desejo de crescimento, né? Alguém tem mais uma definição de avareza ou cobiça? Literalmente... É também a falta de generosidade, né? Também. Quando você é avarento, você não consegue ser generoso, né? Isso. A palavra usada aqui no grego, ela é uma palavra bem vívida, e ela traz uma ideia de você ter sede de ter mais, de ter sempre mais e ainda mais, certo? É um desejo insaciável, por isso que eu falei que é um pouquinho mais do que você disse, Liz, não é apenas o desejo de ter mais do que se precisa, é um desejo insaciável de ter isso. É o apego, como a Suzy disse também, um apego excessivo à riqueza. E quando eu falo de riqueza, eu não estou falando apenas de dinheiro, a tudo aquilo que para nós seja rico, né? É um apego excessivo às riquezas. Alguém disse que a avareza é o pecado de acumular vazios, sabe? De ansiar, desejar e continuar desejando, e continuar desejando e nunca se saciar. Você tem apego excessivo às coisas a ponto de querer mais e mais e mais e sempre mais, né? É como se um homem tivesse sede e tomasse um copo de água salgada para saciá-lo. E aí isso faz com que ele tenha mais sede ainda, né? De modo que ele continua tomando mais e mais e mais até que essa sede o mata. É aí que chega a cobiça. A cobiça, a avareza, é algo muito forte. Não é simplesmente você querer ter muito. Eu posso muito querer ter algo que eu não precise, certo? Mas quando esse desejo de ter algo, isso também é um pecado, certo? Mas quando esse desejo de ter algo se torna tão grande a ponto de eu pagar qualquer preço, e inclusive o preço da própria vida por ter essa coisa, e essa coisa se torna a minha própria vida, então se torna avareza, não é? É o caso deste homem que, para ter a parte que era sua por direito, ele está a ponto de romper com seu irmão. Exija que o meu irmão me dê,
certo? Não é, olha, converse com meu irmão, convença ele, eu tenho um projeto de vida que não cabe mais na nossa sociedade, eu quero ir para outros campos, eu quero mexer com outra coisa, a gente mexe com lavoura aqui, eu não aguento mais lavoura, eu quero mexer com gado em outro lugar. Então, convence ele a me dar a herança, eu vou sair, a gente fica numa boa. Não é isso, ele quer romper com seu irmão, ele quer dividir a família. Tudo isso porque ele quer ter aquilo que, segundo ele, é direito dele, né? Então, a característica da cobiça ou da avareza são 4, né? A primeira dela é o apego desmedido às coisas, certo? O apego desmedido é quando você diz meu, minha, para mim, sabe? Quando a posse é o centro da sua vida, certo? É meu, apego para essas coisas. Segundo, é a tentativa desmedida de preservar o que tem. Então, não é apenas o apego de ter, é a tentativa desmedida de preservar o que tem. Sabe aquela pessoa que perde o sono com medo de perder o que tem? Que fica vigiando cada centavo, fica vigiando cada detalhe, e ele tem medo de ser roubado, ele tem medo de perder, ele tem medo de um prejuízo, ele faz conta de cada centavo, sabe? Ele não apenas ama o que tem, mas ele está obcecado por não perder o que tem. É a segunda característica. A terceira característica é a busca desmedida de se obter o que não tem, né? Isso se torna, então, o objetivo da sua vida, né? Eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. E aí a quarta característica é a insaciabilidade. Ou seja, por mais que ele acumule, ainda é pouco. Alguém chamou a cobiça de cativeiro dos desejos, porque a pessoa está sempre presa a querer mais e mais e mais. Plutarco disse o seguinte: a avareza é um tirano muito cruel. Manda juntar e proíbe o uso daquilo que se juntou. Visita o desejo e interdita o gozo. Ou seja, a pessoa quer ter, mas ela nunca se satisfaz e por isso ela nunca está feliz com aquilo que tem. É mais ou menos a ideia do tio Patinhas. Quem se lembra daquele personagem do Walt Disney vai perceber que ele é a caricatura da avareza, não é? Ele vive para ganhar dinheiro, ele não se permite tempo de lazer, tempo de nada, ele é caracterizado pelo excesso de trabalho e escassez de descanso. Aí ele guarda tudo que ele tem, num cofre gigantesco. A sua diversão é nadar no dinheiro. Ou seja, o seu prazer é o próprio dinheiro e não aquilo que o dinheiro pode lhe proporcionar. O prazer dele é pegar o dinheiro, é estar com ele nas mãos, é olhar para ele, é nadar nele, né? E todas as suas histórias do tio Patinhas, eu tinha várias quando era criança, é a luta dele por proteger o que ele tinha. E, inclusive, ele tinha dificuldade de se relacionar com a sua própria família. Ele tinha dificuldade de se relacionar com seus sobrinhos, porque ele achava que todo mundo queria roubar ele. E todo mundo queria aproveitar do dinheiro que ele tinha, né? E o apego dele àquilo que ele tinha era tão grande que ele fez um altar para a moedinha número 1 dele, que ficava num pedestal, numa abóbada, né? E ficava ali a moedinha número 1, como se fosse o próprio Deus do tio Patinhas. Então, ele é uma caricatura, ou seja, tudo nele é exagerado, mas tudo nele representa aquilo que é a cobiça no nosso coração. Tem uma história que eu já contei aqui na igreja, que ilustra muito bem também o que é a cobiça ou a avareza, é a história da Caverna das Riquezas, de uma mulher muito pobre que andava com seu filho no colo em busca de alguém que pudesse dar alguma coisa para comer.
Até que ela passa na frente de uma caverna e ela ouve uma voz que vinha de dentro da caverna, dizendo o seguinte: olha, aqui dentro tem muito ouro, tem muita prata, tem muitas pedras preciosas. Entre e pegue o que quiser. A mulher, então, entrou na caverna e, de fato, a caverna estava recheada de ouro, de prata, de diamantes, pedras preciosas, aquela coisa toda, não é? E aí ela perguntou: eu posso mesmo pegar o que eu quiser? E aí a voz misteriosa disse para ela: olha, você pode sim, mas você tem apenas 2 minutos para tirar daqui de dentro tudo que sua alma desejar. Depois desse tempo, saia correndo, porque a porta da caverna vai se fechar para sempre, com tudo que tiver aqui dentro, e nunca mais vai se abrir. Então, com o coração acelerado, aquela mulher começou a correr no pouco tempo que tinha, né, com toda a pressa e pegando tudo aquilo que tinha na frente de riqueza. Ela juntava uma coisa, trocava, destrocava, ajeitava os objetos dentro da sacola, trocava novamente e procurava a todo custo as coisas mais valiosas que tinha ali naquela caverna. E aí ela escuta a voz dizendo: olha, você tem apenas 10 segundos. E aí, então, o tempo acabando, ela pega e coloca mais uma joia dentro da bolsa, 8, 7, 6, 5, e ela pega mais algumas joias e 4, 3, aí ela sai correndo e pegando mais uma bandeja de ouro no caminho, né? E aí ela sai e se joga para o lado de fora da caverna, e aí ela olha e tem o último segundo de ver a porta da caverna se fechando para sempre, né? Então ela olhou para a sacola, avaliou tudo que havia conseguido juntar e concluiu agora que ela era a mulher mais rica do mundo e que agora poderia dar ao seu filho tudo que essa criança desejava. Mas quando ela pensou bem, falou: meu Deus, meu filho, meu filho, meu filho. Então, na avidez por conseguir mais e mais e mais e mais, ela abriu mão do próprio filho, se esqueceu do próprio filho dentro da caverna e o perdeu para sempre. Isso também é um exagero, mas é uma caricatura do que de fato significa a avareza, do que de fato significa a cobiça. E aí a pergunta que nós temos que nos fazer para encerrar o nosso estudo de hoje é: qual o valor do seu dinheiro? Sabe, quanto ele vale? O quanto ele vale para você? E não apenas o dinheiro, tudo aquilo que para você é rico. O quanto isso te custa? Que preço isso cobra de você? Que custo você tem para ter e obter e buscar aquilo que você tanto almeja? Quanto de dinheiro você tem e quanto o dinheiro tem você? O teu tesouro pode ser comprado com dinheiro? Você ama acumular? Porque você pode ser avarento não só de dinheiro, você pode ser avarento também de amigos, de familiares. Você não deixa sobra para ninguém, quer ter todos para si, atenção, poder, tem cobiça por informação, tantas coisas. Mas a questão é: o que domina o seu coração e qual é a sua riqueza? Nós vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente vai continuar falando, logicamente, sobre cobiça, porque dá para perceber que a parábola trata disso, né? Do amor excessivo à riqueza, às coisas dessa vida, dessa busca incessante e insana por ter mais, 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 mais e sempre mais. Nunca se contentar, nunca parar, nunca aproveitar. Que Deus, assim, nos abençoe. Amém?